Olá, prezados amigos do canal Medicamentos, Saúde, Doença. Hoje nós vamos falar sobre tratamentos sintomáticos. O nome já está dizendo. Sintomático, o que quiser? Quer dizer um sintoma que você está tendo. Não é uma doença. É alguma coisa que apareceu que está mostrando que você está tendo algum problema. Uma febre, por exemplo, é um sintoma, né? Uma dor, uma inflamação. Então, nós vamos cuidar disso hoje, só que antes da gente falar nos medicamentos que nós vamos usar para isso, eu preciso mostrar para vocês uma substância que ela vai participar na maioria dos problemas relacionados com sintoma. Chama-se prostaglandinas. Ela vai aparecer muito. Então, para que vocês não fiquem em dúvida que substância é essa, que nome é esse que ele está falando, claro que eu estou dizendo isso para as pessoas leigas, né? O pessoal de saúde sabe muito bem o que é uma prostaglandina, né? Então nós vamos mostrar aqui. Antes disso, eu vou mostrar para vocês uma coisa que também o pessoal da saúde está cansado de saber, mas quem não necessariamente sabe, que é uma célula. Olha aqui. Essa célula, por que eu estou mostrando para vocês? Porque a maioria das reações químicas dos medicamentos vão ocorrer nela. De fora para dentro, de dentro para fora. Ela é o espaço onde a maioria das reações químicas acontece no corpo da gente. Muito pouca coisa acontece que não é dentro da célula. E nós vamos falar no momento oportuno quais são elas, né? Bom, então vamos voltar. Nós vamos falar sobre as prostaglandinas. Primeiro nós vamos saber o que é isso, onde elas são produzidas e que interesse elas têm nessa situação, né? Essas prostaglandinas, eu faria uma comparação grosseira, mas eu gosto de falar isso nas minhas aulas, que as pessoas gravam mais fácil, sabe? Fazer comparações grosseiras às vezes é melhor para a pessoa não esquecer. Eu diria que elas atuam de uma forma como corpo bombeiro e de um outro lado como um guarda de trânsito. Vocês vão entender o que eu estou querendo dizer. Essas prostaglandinas, elas são produzidas na membrana da célula, aquela parte externa da célula, como se fosse uma casca do ovo. E essa parte da membrana, a membrana, ela tem uma constituição de camadas. Então ela tem camada de carboidrato, tem camada de proteína e tem camada de lípidos, quer dizer, as gorduras. E essas duas camadas de lípidos, elas são fundamentais para a produção dessa substância chamada prostaglandina. Então, saindo dessas camadas, existe uma substância que o pessoal leigo não precisa guardar, mas o outro pessoal vai lembrar, que chama ácido araquidônico, né? Ele sai dessa célula, da membrana da célula, e ele sofre ação de enzimas. O primeiro há uma fosfolipase, A2, e depois há uma conversão de um outro tipo de enzima chamada ciclooxigenases. É uma palavra longa, né? Tem hora que a gente difícil falar. São dois tipos dessas ciclooxigenases. A chamada COX-1 e a outra COX-2. Bom, o que interessa nisso aí? Essa COX-1, ela produz essa prostaglandina para funções basais, como a proteção do intestino, nós vamos trabalhar muito isso depois, vocês vão ver,
e a regulação dos rins. Nós acabamos de falar como é que o rim funciona. Então, essas prostaglandinas existem lá. E tem a tipo COX-2, ciclooxigenase 2, ela é envolvida em estímulos inflamatórios, produzindo dor e inflamação. Então, depois no mesmo processo, seguindo aí, vão ocorrer outras prostaglandinas, que não é o caso da gente discutir aqui. Agora, vamos voltar lá para aquela questão lá do Corpo de Bombeiros e lá do guarda de trânsito, né? O guarda de trânsito que eu falo é aquele que é mais antigo, o pessoal, a maioria não vai lembrar, que fica no meio da rua, apontando para lá, para cá, não, pode seguir para lá. É mais ou menos isso. Bom, essas prostaglandinas, elas têm o papel de mediadoras. Elas são produzidas no local onde vai precisar delas. Então, aí a questão do corpo bombeiro, precisa dela, quer dizer, o corpo bombeiro sai correndo para acudir, não é isso? Mais ou menos a prostaglandina é assim. Precisou dela, o cara dá uma topada com o dedão lá no meio-fio. Aí, o que vai acontecer? A prostaglandina vai ser fabricada lá na ponta do dedão e vai dizer para o organismo, vai sinalizar, né? A gente fala sinalizar. Ó, inflama aí. E no inflamar vai ocorrer uma dor. Então, isso é mediado pela aquela prostaglandina que chegou ali. Se a pessoa tem uma infecção em algum lugar, lá onde é aquele lugar que ela infeccionou, também vai ser produzida uma prostaglandina lá, né? Que vai falar assim, ó, acode aquela dor ali. Chama todos os atores que vão participar da defesa do organismo e vão lá para acudir. E nesse meio tempo, acode, inflama, ataca o problema da infecção e dá febre, às vezes, tudo para chamar atenção para as pessoas saber que está acontecendo aquilo ali, né? Bom, elas são produzidas na hora, todas essas prostaglandinas, e elas não são armazenadas. Quer dizer, ela produz, usa, acabou. Ela não está lá, não serve mais para nada. Bom, então eu vou falar aqui nos vários lugares onde elas podem ser produzidas. E eu vou dizer para vocês como que é importante, né? Essas prostaglandinas, né? Por exemplo, no útero, elas são produzidas durante o ciclo menstrual e no trabalho de parto. Para quê? Para estimular as contrações musculares. É o papel dela. Nos rins, ela regula o fluxo sanguíneo renal e ajuda na excreção de sódio e água. No sistema vascular, que nos vasos, nas veias, né? As células endoteliais, quer dizer, aquelas células dos vasos sanguíneos, que compõem os vasos, né, das veias, produzem uma substância chamada prostacyclina. É um tipo de prostaglandina que vai regular o quê? A vasodilatação e a agregação plaquetária. O que é? Quando precisa de passar o sangue com mais rapidez, dilata, né? Dilata o vaso, então ela está ali para ajudar. E na agregação plaquetária. O que é essa agregação plaquetária? Se você tem um corte em qualquer lugar do corpo, se não for cadido a tempo, o sangue vai sair, não vai? Você vai perder muito sangue, dependendo do corte que você tiver, você perde muito sangue. Mas de repente para de sair sangue. Por que parou? Parou porque a prostaglandina entrou ali, mandou produzir um trombo, né? Que vai estancar aquele sangue ali que estava saindo. É a função dela, né? No pulmão, por exemplo, ela regula o tônus muscular, quer dizer, a força, a capacidade do pulmão, né? Responder às inflamações, por exemplo, e modular a forma
do pulmão agir, no caso, por exemplo, de uma infecção, né? No sistema nervoso central, quer dizer, na cabeça e na parte da medula, né, que são o sistema nervoso central, no caso do sistema nervoso central, existe um órgão lá em cima, chamado hipotálamo. E esse hipotálamo, ele é regulador da febre e inflamação. Então, ela age ali no sistema nervoso para ajudar. Tanto que vocês vão ver que, dependendo do medicamento, ele vai, se às vezes ele vai num determinado local e não vai no outro. E dependendo se ele foi num local e no outro, às vezes é problemático para você tratar, às vezes é vantajoso. Então, você sabendo que ela vai, por exemplo, no cérebro, ela vai, se você tem um problema de uma inflamação e tudo, lá produzindo no cérebro e produzindo no local, é mais vantagem, né? Que são duas situações em que você vai resolver o seu problema, né? No caso do estômago, nós vamos ver muito isso aqui, tem muito problema de saúde que é relacionado ao estômago, né? E que nós vamos falar especificamente aqui dentro de alguns episódios para frente aí. No caso de gastrite, por exemplo, úlcera, vocês vão ver que nós vamos estudar isso lá, nós vamos mostrar como é que acontece dentro do estômago, a situação acontece, né? O normal, e quando você toma um medicamento que não deveria, por exemplo, ou um produto qualquer, ou cigarro, seja o que for, vai haver aquilo que nós estudamos lá atrás, uma reação tóxica lá, né? Então, as prostaglandinas lá, elas vão ter papel, por exemplo, na estimulação de produção de muco dentro da parede do estômago, e bicarbonato. Para quê? Para evitar que o ácido clorídrico, o ácido que é produzido dentro do estômago, para fazer com que haja a digestão do que a gente come, né, que vai dentro do estômago, ele não cause problema para o estômago. Quer dizer, produz um ácido dentro do estômago, se não tivesse uma proteção, ele ia fazer uma intoxicação do estômago, né? A intoxicação é o que nós já falamos lá atrás, né? Uma das reações adversas é a lesão no tecido do estômago. Então, muitas vezes, a úlcera é essa lesão, né? Uma lesão devido à intoxicação. Então, a prostaglandina lá, ela tem papel, né, de produzir essas substâncias aí de proteção. Nas glândulas seminais, né, no ovário e no testículo, por exemplo, elas têm função. No caso do testículo, ela é responsável pela mobilidade dos espermatozoides. Quer dizer, o espermatozoide ele tem que correr para procurar o óvulo. Então, isso é mediado pela prostaglandina. E na preparação do útero para fertilização, também é ele que faz esse trabalho, tá? Então, essa parte inicial é para mostrar para vocês o papel das prostaglandinas. Bom, agora nós vamos falar propriamente o que eu falei lá nos tratamentos sintomáticos. Aquele tratamento que, inclusive, esse caso, o farmacêutico na farmácia da rua, aquela farmácia comunitária, do posto de saúde, seja onde for, ele tem todas as condições de orientar, e vocês devem fazer isso na hora de comprar um medicamento, na hora de buscar um medicamento, seja comprado ou recebido pelo SUS, por exemplo, ou seja, por qualquer outro convênio, vocês não saiam sem perguntar ao farmacêutico como que deve tomar aquele medicamento e se você realmente pode, né? Às vezes até sem receita, ele pode, nesse caso específico, não é tratamento, presta bem atenção, ele não está prescrevendo para vocês, ele está orientando o uso. Então, ele não precisa saber de muita coisa, a não ser dados gerais ele precisa saber se você tem alguma alergia, se você tem alguma úlcera, né? Se você tem algum problema que tome algum medicamento que não possa tomar junto com aquele. Você bebe, né? Se você é alcoólatra, ele tem que saber disso para ele te indicar o medicamento certo na hora de usar.
Então, primeira coisa, nós vamos falar nos analgésicos. O que são os analgésicos? Aquele medicamento para dor, né? E aqui nesse caso nós vamos nos ater à dor de pequena dor a moderada dor. A dor intensa, dor de câncer, dor de outras, de artrose, enfim, essa nós vamos tratar que é coisa de especialista. E cada um tem no seu cada um, né? Nós não vamos entrar nisso aqui. O nosso público aqui é aquele público geral, usuário normal, não é nada de especialidade. Nós aqui somos uma atenção básica, né? Então, a dor, né, ela vai ser mediada lá por uma prostaglandina, como eu falei com vocês, em algum lugar vai aparecer, e quando ela aparecer, nós vamos ter que tomar medicamento para combater aquela dor, né? Outra situação são os anti-inflamatórios, que eu já até passei para vocês uma lista aqui, né, da doutora Jane Correia passou para mim, e eu transcrevi para vocês aqui, daquele monte de anti-inflamatório não esteroidais que vocês devem evitar, nunca tomar sem orientação, né? Porque eles são muito perigosos, nós vamos mostrar. E os antipiréticos, quer dizer, o antipirético é para febre, né? Não para febre. Então nós vamos tratar basicamente desses três aqui. Bom, dor, todo mundo sabe o que é, eu não preciso eu ficar explicando aqui. No caso, por exemplo, da inflamação, também todo mundo sabe, incha, né? A inflamação é aquele inchaço que dá em algum lugar, que você pode perceber, às vezes não, né? E a febre é a elevação da temperatura corporal acima da faixa normal. Você tem a faixa, né? E acima daquela faixa, você considera que está com febre. E a febre, o que é? Uma defesa. Todos os três são defesa, né? A dor, para você saber que está doendo, que vai cuidar. A inflamação, você sabe que houve um problema, ele vai cuidar. E a febre, você sabe que está provavelmente uma infecção, não necessariamente. Então, você vai ter que buscar a origem. Então, esses tratamentos, por isso que nós já chamamos sintomático. É o sintoma. Enquanto você tiver os sintomas, você toma. Parou o sintoma, você para de tomar. Então, às vezes, é um comprimido, 2, 3, uma gota, um dia de tratamento, 2, e acabou aquele problema, para de tomar. Não tem que continuar tomando, não, tá? E se continuar tomando por muito tempo, inclusive é perigoso, pode ser problema, né? Bem, nós vamos falar aí agora, nós vamos passar a uma outra situação aqui que eu quero levantar, queria ser em relação a usar ou não usar esses medicamentos, né? Porque a pessoa fala, eu não gosto de tomar remédio. Aí tem que gostar ou deixar de gostar. O medicamento, o remédio, a droga, ela foi feita para resolver um problema que existe. Se não existe, você não tem que tomar. Mas se existe, primeiro você vai ver se precisa tomar. Como eu já falei antes, você tem que verificar se há situações em que você, às vezes, não precisa tomar, né? Então, aqui, por exemplo, vamos fazer uma avaliação aqui, por exemplo, uma criancinha que chega no centro de saúde com febre. O pai, a mãe não está sabendo nada disso que eu estou falando aqui, e a criancinha está com a febre 38, 38,5, chega lá no hospital, ou no centro de saúde, seja onde for, e aí a enfermeira, normalmente, o enfermeiro vem atender, a princípio são a primeira linha, né, de ação, o pessoal da enfermagem, mede a temperatura, a criancinha realmente está com febre. Então, qual a primeira coisa que ela faz? Ela dá um banho morno, não é medicamento, não pode ser nem frio nem quente, tem que ser morno. Então, o banho morno, ele por si só já diminui a temperatura, porque se ela passar um analgésico, um medicamento para dor de cara, ele vai demorar muito mais a fazer o efeito do que a água morna vai fazer. Então, a água morna já vai adiantando, vai diminuindo. Outra coisa, tira a roupa se tiver com muita, né? Quando a pessoa está com febre, a primeira coisa que você tem que fazer é tirar um bocado de roupa dela, seja um adulto, seja criança. Os pessoal, às vezes, a criancinha pequena, eles enchem
de roupa em cima, é o contrário, tem que tirar para ele liberar, sai pela pele todo aquele calor, né? E aí, outras questões que você vai avaliar nesse tratamento sintomático, se tem outra alternativa, por exemplo, a pessoa está muito estressada, está com dor de cabeça, naquele primeiro momento, uma dor levinha, é repouso, né? Às vezes está cansado, situações desse tipo, né? Claro que você vai olhar quem é a pessoa que está com aquilo. Você tem que ver, por exemplo, quem pode usar aqueles medicamentos que nós vamos falar aqui agora, né? Se há uma criança, pode usar, se é uma mulher gestante, é um idoso, tudo a gente tem que avaliar. O medicamento, ele é mas ele não serve para todo mundo igual. Você tem que olhar a situação de cada um para indicar aquele medicamento. Então, nós vamos começar a falar no primeiro, que é a dipirona. Bom, todo mundo conhece, né? A dipirona é um medicamento que no Brasil usa, grande parte dos países não usa. E eu vou dizer por que não usa. Eu já falei até um pouco aqui antes, que eles fizeram um estudo uma vez em vários países da Europa, principalmente na parte oriental da Europa, usando a dipirona. E lá eles chegaram à conclusão que a dipirona causaria a granulocitose, que é aquela perda da defesa do organismo quando você tira os glóbulos brancos para de produzir. Então, naquela época foi 5 casos em cada milhão, que eu falei que o pessoal fala, isso não é nada, é assim, porque cada pessoa, cada indivíduo é uma pessoa que tem que respeitar. Mas no caso lá, chegaram-se à conclusão depois que isso acontecia em raças muito puras, caucasianas, pessoal lá próximo ali próximo da Rússia, do Irã, naquela região ali, em que as pessoas têm uma característica de raça muito pura. No lugar onde as raças são misturadas, é o caso do Brasil, o risco de dipirona é praticamente zero, sabe? Existe uma situação no Brasil que não se faz pesquisa, né? Ninguém sabe realmente se está acontecendo ou não, porque nós não temos o costume aqui de fazer essa avaliação fina, né? Faz alguma avaliação por aí, mas meia boca, né? Então, a gente não sabe certo se tem alguém tendo a granulocitose aí. Pelo menos a princípio não se sabe. Se sabe muito pouco. Mas assim, ela é muito usada e ela é muito boa. A dipirona, ela tomada na dose certinha, né? Na posologia certinha, nos tempos. Nós vamos falar essa questão também depois aí sobre de quantas em quantas horas tem que tomar, por que tem que tomar com aquela diferença e por que não pode faltar, que não pode somar dentro. Enfim, nós vamos falar. Mas a dipirona, ela é boa, ela serve para dor ou febre, mas ela não é anti-inflamatória, tá? A dipirona não tem poder de anti-inflamatório. Bom, a princípio ela é muito segura. Tem algumas pessoas que têm às vezes alergia, tem que olhar, né? Se tem alergia, existe, você não pode tomar. Nós já falamos sobre alergia, né? Aquela reação de hipersensibilidade que eu falei lá atrás, uma das reações adversas. O segundo medicamento que a gente tem que tomar é o paracetamol, que nem levar em consideração, é o Tilenol, o paracetamol. Ele é muito seguro se você usar certinho. Mas se você não souber usar, é preferível não usar. Por quê? Porque ele tem uma dose máxima por dia e por período. Se lembra que eu falei naquelas enzimas do fígado que elas são limitadas? Não tem em quantidade suficiente para qualquer dose? Chega de um determinado tempo, ela para, ela não tem mais enzima, o que sobra intoxica. No caso do paracetamol acontece isso, né? Você toma até dentro daqueles limites, que depois a gente pode até falar aqui os limites, mas eu prefiro que você vá na farmácia e converse com o farmacêutico. Aliás, eu vou dizer uma coisa para vocês. Muita gente não tem esse costume. A maioria não tem, né? Você chega lá na farmácia, eu quero falar com o farmacêutico. Ele não está falando. Sai daquela farmácia, vai na outra procurar outro farmacêutico. Porque o profissional
do medicamento que tem que ter na farmácia, os outros são auxiliares e não tem a formação que tem o farmacêutico. Então, quem tem condição de orientar direito é o farmacêutico que fez um curso superior especializado nisso. Se não tem lá, vai para outra farmácia, procura outro farmacêutico, porque ele é obrigado a estar no balcão. Toda farmácia tem que ter um farmacêutico durante todo o período em que ela está aberta, né, para te orientar dentro dos preceitos da farmacologia, tá? Que não é coisa de brincadeira. Então, ele vai dizer para você, ele vai te fazer uma pergunta, você bebe? Ele tem que fazer isso. Porque se você bebe, tomar paracetamol junto com bebida, aquela turma que eu já falei lá atrás, que sai do boteco lá e enche a cara, chega com a cabeça, né, doendo, gosto de guarda-chuva na boca, enche de paracetamol e no outro dia, enfim, pode se intoxicar. Então, causar hepatotoxicidade. Agora, o paracetamol também não tem ação anti-inflamatória, tá? Ele tem ação analgésica e para febre, né? O terceiro tipo é do grupo dos anti-inflamatórios, que o protótipo do grupo é a aspirina, o ácido acetil salicílico. Ele é um protótipo que vocês vão ver falar, os leigos, né? Os outros já sabem disso, o pessoal da saúde, são chamados AINE, anti-inflamatório não esteroidais. É um grupo grande, aquele grupo que eu mostrei para vocês que a doutora Jane passou para mim, né? Aqueles anti-inflamatórios. Aspirina é o protótipo, é o primeiro que saiu. É um grupo muito perigoso, porque ele intoxica mesmo. Se bobear, ele é altamente tóxico. Tanto que a aspirina em dose para dor e para febre, ela não é usada. Não deve ser usada, porque ela é muito tóxica. Então, alguém fala, mas eu tomo... Antigamente vocês falavam, melhorar infantil. Eu tomo aspirina porque eu tenho problema, para rarear o sangue. Essa pode. Mas nós vamos falar mais para frente também, que não é todo mundo que pode, não. Porque ela também intoxica. Só que, como ela tem uma concentração muito baixa, aqui no Brasil é 100 miligramas. Né? Para dor, deveria ser 500. Mas ela é tão tóxica que ninguém indica aspirina de 500 para dor. Nem para febre, nem para inflamação. Indica outros do grupo da aspirina. O menos tóxico, é tóxico também, mas o menos desses todos é o ibuprofeno. Esse deveria ser de um padrão para essas dores de leve a moderada, né? Bom, e aquela aspirina de 100 miligramas, aquela que as pessoas tomam logo depois do almoço, né? Aquela é como a pessoa conhece aí, ralear o sangue. Na verdade, ele é um antiagregante plaquetário. Quer dizer, ele protege as pessoas para não ter trombo e não ter infarto, e não ter AVC, coisas desse tipo. Tá certo? Bom, vamos ver aqui. Bem, eu acho que por hoje nós ficamos por aqui. Voltando mais outra vez para falar sobre essa questão repetidamente, né? O que eu queria chamar mais atenção aqui é que muitas vezes eu já vi as pessoas, eu tomei... Aconteceu comigo recentemente, uma pessoa contato comigo, eu estou muito gripado. Vocês vão ver que é resfriado, pessoal, tudo é resfriado, eles falam que é gripe. Aí de longe fala, o que você está tomando? Eu fui lá na farmácia, ele passou para mim 2 remédios aqui. Ele passou... como é que é o nome do negócio, gente? Esqueci aqui. Eu só sei que ele passou um medicamento para gripe e passou o ibuprofeno, separado. Sabe? É Benegripe, já lembrei. Aí ele me passou um Benegripe e passou ibuprofeno.
Aí eu falei, mas ele passou os dois? Passou. Mas o Benegrip já tem ibuprofeno. Na fórmula dele tem cafeína, tem ibuprofeno e tem um antialérgico. Quer dizer, o cara que passou para ela, passou ela para trás, né? Ele fez, ela não sabia. Bom, existe isso muito, mas a questão não é essa. As pessoas têm que avaliar o seguinte: quando você for usar um medicamento para dor, para febre, que o farmacêutico indicou, ele vai indicar certinho, ele tem a obrigação de fazer isso. É o trabalho dele. Mas se não for ele, se um outro estiver lá e passar para você, você presta atenção se você já não está tomando um outro. Por exemplo, você toma um que tem paracetamol. Aí ele te passa um outro que tem um outro nome lá, um nome de fantasia, mas no fim das contas ele tem paracetamol no meio também. Então, se você tomar os dois, você vai tomar uma dose maior que vai intoxicar seu fígado. Então, na hora de olhar, o que você faz? Confere, né? Se for farmacêutico, espera-se que ele faça certo. Se não for, você confere, porque tem muita coisa errada por aí que a gente vai aos pouquinhos conversando. Eu espero que eu tenha colocado um pouco de conhecimento sobre essa questão para vocês. Eu agradeço a atenção e eu espero que quem gostou me adicione, passa para os colegas, né? Mostra para os colegas, para os amigos. E o objetivo da gente aqui é melhorar essa questão de uso de medicamento no Brasil, né? Se as entidades superiores não fazem isso, nós daqui de baixo podemos fazer, né? E melhorar muita coisa que está errada por aí e consertar um pouco delas e melhorar a questão do uso do medicamento e, consequentemente, melhorar a saúde das pessoas. Um abraço para todos e até o próximo, que eu espero vocês. Obrigado.